Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu vou dar sequência na leitura de mais um artigo desse livro, Foro de São Paulo, Ascensão do Comunismo Latino-Americano, de Olavo de Carvalho. O nome do artigo é Origens do Comunismo Chique. Já na década de 20, Stalin, julgando com razão que seria muito difícil controlar uma revolução do outro lado do Atlântico, decidiu que o Partido Comunista dos Estados Unidos não devia ser organizado com vistas à tomada do poder, mas à sustentação financeira e publicitária do comunismo europeu. Por isso, o comunismo americano sempre se dedicou menos à organização do proletariado do que à arregimentação de milionários, artistas de Hollywood e intelectuais de renome. Para o embelezamento da imagem comunista, era importante que esses, abre aspas, companheiros de viagem não se tornassem membros do partido, mas conservassem sua figura de personalidades independentes, de modo que suas manifestações de apoio, acionadas nos momentos propícios, parecessem iniciativas pessoais e livres, ditadas pela coincidência inocente e espontânea entre os objetivos comunistas e os altos ideais de uma humanidade apolítica. Esse artigo, só para ressaltar, é do ano de 2000. Vocês percebem alguma similaridade com a nossa, a nossa atualidade política no Brasil? O sucesso do novo estilo, que contrastava com a imagem tradicional de austeridade proletária, fez com que fosse adotado também na Europa Ocidental, marcando toda uma época, mais que uma época, o glamour do comunismo chique perpetuou um modelo pelo qual ainda se recorta o figurino da intelectualidade mundana de Nova York, invejado e imitado pela macacada letrada do terceiro mundo. Vão a uma exposição de Sebastião Salgado e saberão do que eu estou falando. Pessoas que ignoram esses fatos têm uma resistência obstinada a acreditar que efeitos tão vastos possam ter sido planejados por uma elite secreta, discreta, quase secreta. Preferem apegar-se à crença tola de que tudo acontece espontaneamente. Crença que repousa na hipótese de um fluido metafísico em vez da ação concreta de homens atentos e espertos sobre os homens distraídos e tolos. Mas a propagação espontânea tem, sim, algum papel. Os técnicos do Comintern, contando com a facilidade com que a moda e cacoete se espalham entre intelectuais mundanos, usavam calculadamente esse efeito e o denominavam criação de coelhos. A própria elite, às vezes, tem simplesmente sorte. Ninguém poderia prever que o estilo do comunismo norte-americano iria sobreviver à queda do prestígio do regime soviético, perpetuando-se sob a nova forma da New Left, que nos anos 60 pôde continuar trabalhando pelo totalitarismo, sem que sua bela imagem de independência fosse contaminada pelo que se passava na URSS, né, União Soviética. Mas às vezes também dá azar. Os dois principais responsáveis pela criação do comunismo chique, Karl Radek e Willy Munzberg, terminaram mortos por ordem de Stalin, tão logo o sucesso mesmo da operação os tornou inúteis. A ideia inicial fora concebida por Radek, um dos pioneiros da Revolução Russa, e realizada sob a direção de Munzberg, um gênio da propaganda. Para vocês fazerem uma ideia da eficiência diabólica de Munzberg, basta mencionar que ele foi criador do mito Sacco Vanzetti. Décadas depois do julgamento, demonstrada 1000 vezes a culpa de um e a cumplicidade de outro no assassinato de um homem desarmado que implorava por piedade, desmascarada a trama publicitária pelas confissões de membros da equipe de Munzberg, o que ainda resta na imaginação popular é a lenda dos operários inocentes sacrificados por uma sórdida trama capitalista. Expert em farsas duráveis, Munzenberg foi ainda o inventor de instrumentos típicos da propaganda comunista
que de tempos em tempos são novamente retirados da cartola e sempre funciona como um manifesto de intelectuais, a passeata de celebridades e, last not least, os julgamentos simulados, eleições simuladas, plebiscitos simulados. A CNBB, portanto, tem para quem puxar. O estilo é o homem. Musenberg foi grande criador daquilo que chamava política da retidão. É um elemento fundamental do comunismo chique. Consiste em não bater de frente na sociedade democrática, mas em parasitar o prestígio de seus ideais morais, fazendo com que os companheiros de viagem, criteriosamente selecionados, posem como seus mais representativos porta-vozes. Assim, o apelo a esses ideais pode ser modulado e dirigido conforme os interesses de uma estratégia que sutilmente e como quem não quer nada, vai levando a sociedade cada vez mais longe deles e mais perto da revolução comunista. Nossas campanhas de ética e contra a miséria foram apenas a aplicação dessa técnica. Nem elevaram o padrão moral da nação, nem diminuíram a pobreza, mas criaram a atmosfera na qual, hoje, o treinamento de guerrilheiros e financiados por verbas do governo sem que isto suscite o menor escândalo. O espírito de Willy Musenberg continua baixando no terreiro político brasileiro. Faço remissão aqui, inclusive, a um artigo do mesmo autor, do professor Olavo de Carvalho, acerca de Karl Radek, que conta como ele terminou a sua vida pisoteado num sanatório. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.